Sejam todas bem-vindas à segunda parte do episódio número 1 do nosso podcast Conversinhas no Fiado. Meu nome é Estela Kiel, sou economista e especialista em educação financeira, fundadora da Investidela e apresentadora desse podcast. E a intenção hoje é seguir com a minha história. Então, se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você dê uma pausa aqui nesse episódio e ouça primeiro a parte número 1 para você não se perder no contexto. Lembrando que o nosso objetivo com esse episódio, além de eu compartilhar uma história que ao longo dos anos, mesmo sem eu saber, foram as bases para eu criar a Investidela, e hoje trabalhar com educação financeira, principalmente voltada para as mulheres, mas também tem a intenção de quebrar um pouco o mito de que quem estuda economia e finanças sempre toma boas decisões com relação ao seu dinheiro. E isso é uma grande mentira, porque essas áreas de estudo, as pessoas são formadas para cuidar do dinheiro dos outros, principalmente do dinheiro das empresas. Mas ninguém fala de educação financeira para gestão pessoal, que é muito o assunto que nós abordamos aqui. E outra coisa que é muito importante se atentar é que as nossas decisões com o dinheiro, elas são extremamente emocionais. Então, quando eu penso uma compra, eu não estou pensando a minha compra naquele momento. Eu estou pensando a minha compra, mesmo que de forma inconsciente, com base nas experiências relacionadas ao dinheiro que eu tive anteriormente na minha vida. Então, isso vem muito de educação familiar, vem da cultura da sociedade, vem de traumas, vem de uma série de fatores que a gente, sem perceber, acaba influenciando no como eu cuido e penso o meu dinheiro e as decisões que eu tomo com relação a essa ferramenta. Avisinhos rápidos antes da gente começar a nossa conversinha. Lembrando que os nossos termos mais técnicos e informações mais complexas que possam aparecer terão uma explicação no final desse episódio. Se você quer conhecer mais do podcast e da estrutura de como funciona esse nosso canal, eu recomendo que você ouça o trailer que foi gravado e está disponível em todas as plataformas de áudio. Então vamos lá, gente. Peguem a sua cadeirinha e vamos começar a nossa conversinha no fiado de... Para lembrar a minha história rapidamente aqui nesse primeiro minutinho, eu estava contando a história de quando eu mudei de emprego, fui efetivada, pediram o apartamento que eu morava de volta e eu decidi, sem fazer muita conta, sem pensar com muita responsabilidade, porque eu também não conhecia outra forma de tomar decisão, eu decidi comprar um apartamento, sem considerar outras dívidas que eu já tivesse, sem considerar uma série de fatores que hoje eu sei que são super importantes. Então, nós paramos a última história enquanto a amiga que dividia o apartamento alugado comigo disse que seguiria morando comigo e o que ela gastaria de aluguel, ela iria pagar de aluguel para mim e eu poderia pagar as despesas de manutenção e contas ali do apartamento. Uma variável que também impactou em toda essa lambança, vamos dizer assim, foi que eu tinha um financiamento de um carro, que eu contei para vocês lá, era um carrinho super simples, era um carrinho popular, mas era um financiamento, era uma dívida. E quando os meus documentos chegaram para a análise do banco, o banco falou, não, olha só, você já tem esse financiamento, então se você for financiar também o apartamento, isso vai passar da margem de segurança de comprometimento da sua renda que o banco aceita, que na época eram 20%.
que aconteceu? O meu pai, para me ajudar, entrou na documentação para somar a renda dele com a minha. Meu pai é aposentado, ele colocou a aposentadoria dele junto com o meu salário, nós dois entregamos os documentos e o banco foi analisar novamente esses documentos, porque aí não ultrapassaria esses 20% de limite que a instituição dava. O que aconteceu, gente? Eu nunca esperava por essa. Acontece que o banco aceitou, sim, essa composição de renda do meu pai. Só que eles consideraram a idade do meu pai, que já era mais avançada, como um fator de risco. Ao invés do meu financiamento seguir sendo 30 anos, já que eu seria a responsável por pagar, o banco cortou em 1/3 o tempo do financiamento. Então, o que era para ser 30 anos de financiamento, passou para 10. Então, eu estava contando com uma parcela de R$700, foi para 2.100. E aquilo foi uma bomba no meu planejamento. Eu lembro que na época eu fiquei muito nervosa. Eu não via uma saída, porque existia uma multa caso eu desistisse da compra do apartamento. E era uma multa bem alta. Aí eu lembro que eu pensei assim, bom, vamos embora, né? Vou ficar apertada? Vou ficar apertada sim. Mas pelo menos eu vou acabar de pagar mais rápido esse apartamento e não vou ficar tantos anos com uma dívida aí para eu ficar gerenciando. Então, novamente, eu tomei a decisão com base no meu medo de perder aquele dinheiro. Não só com medo de perder o dinheiro da multa, mas também do conflito que aquilo ia gerar, porque o dono desse apartamento que eu decidi comprar, ele era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa bastante irritadiça, e era difícil a gente explicar as coisas para ele, porque ele queria tudo do jeito dele. E como a documentação já tinha transitado várias vezes entre o banco e eu, isso demorou mais tempo também o processo de venda. E ele ficou sem mostrar o apartamento para ninguém esse tempo, porque a gente estava com um pré-contrato assinado. Então isso também impactou bastante, né? Fomos mulheres educadas a fugir do conflito, mesmo que a gente tenha prejuízo com isso. E eu acabei aceitando, assinei ali o contrato, né? Eu fiquei feliz porque eu tinha ali o meu cantinho e era tudo muito simples no meu apartamento. Era um apartamento pequeno, eu tinha móveis usados desse antigo dono, eu troquei ali algumas luminárias para dar um ar mais bonito no apartamento, comprei uma geladeira simples. Eu lembro que foi feita uma reforma no banheiro e foi isso. Não mudei mais nada. E eu fiquei feliz, gente. Apesar, assim, da preocupação, eu fiquei bastante feliz, assim. Aí, nessa mesma época, essa amiga que lá do outro apartamento disse que ia dividir o apartamento comigo, quando saiu essa documentação, que era na época que, teoricamente, ela iria se mudar para o apartamento para pagar o aluguel para mim, já que eu tinha comprado um apartamento de 2 quartos por conta da palavra que ela tinha dado de que iria morar comigo, ela simplesmente falou assim, por mensagem, tá? Ah, não vai dar, Estela, desculpa aí. E foi isso, gente. Então, olha só, para recapitular, eu aceitei um financiamento com 1/3 do tempo, ou seja, o triplo do valor da parcela que eu tinha imaginado inicialmente. Já tinha o financiamento do carro
e as despesas de condomínio e contas da casa que eu tinha programado para serem pagas com o valor do aluguel que ela me pagaria, eu também não tive. Então vai somando o quanto que isso foi comprometendo da minha renda, para você conseguir imaginar o tamanho do buraco que isso foi criando ao longo do tempo. E aí, passado alguns meses, né, eu continuei trabalhando na instituição que eu trabalhava, eu recebi uma proposta para eu mudar de área. E eu fui conversar com o meu chefe. O meu chefe respondeu que ele gostaria muito que eu passasse essa nova vaga, eu teria um cargo mais alto, mas o meu salário se manteria igual. Ele falou, olha, eu gostaria muito que você passasse essa vaga para outra pessoa, porque você é a melhor técnica que eu tenho na equipe, e nós estamos tendo mudanças internas aqui na área, e eu gostaria muito que depois que essas mudanças passassem e a equipe nova entrasse, que você ficasse responsável por treinar essas pessoas. E eu fiquei muito feliz com a proposta dele. Falei, né, eu gostava muito do que eu fazia na época. E eu desisti da mudança, fiquei na área. E 2 semanas depois, ele me chamou numa sala de reunião, junto com a chefe dele. E ele, sem nem olhar para minha cara, porque acredito eu que ele estava envergonhado, porque ele assumiu uma coisa comigo e por algum motivo ele não pôde cumprir, e eles me demitiram. Só que não foi uma demissão assim, olha, Estela, houveram mudanças e nós vamos precisar mudar a estrutura. Não, não foi. Foi uma mudança, assim, uma demissão extremamente humilhante, bem estilo empresa tóxica e abusiva. E isso me gerou uma série de problemas emocionais, porque foi um trauma muito grande o que me foi dito naquele processo de demissão, né? Então foi um processo de demissão extremamente irresponsável. Hoje em dia isso daria um processo muito grande contra a empresa, mas naquela época foi a mesma coisa que nada. E eu não conseguia mais ser eu mesma nos processos seletivos que eu comecei a participar a partir dali. Eu tinha sempre um receio de falar com os recrutadores, e mesmo que eu chegasse no final, porque normalmente eu chegava na etapa final dos processos seletivos, quando chegava ali naquele momento do gol, alguma coisa acontecia que a vaga sempre passava para outra pessoa. E isso foi somando, né, com esse processo da demissão. Eu fui ficando cada vez emocionalmente mais debilitada, e isso foi complicando cada vez a minha situação mais e mais. Como eu não conseguia emprego, o dinheiro da minha demissão, né, daquela restituição de INSS e todas essas coisas que a gente recebe quando é demitido, se você tem um contrato CLT, o dinheiro começou a acabar, porque eu tinha uma despesa muito alta para pagar todas essas dívidas que eu fui acumulando aí ao longo do tempo. Primeiro eu perdi o carro, namorado também, que eu tinha um namorado nessa época, também logo sumiu. Depois de um tempo, perdi o apartamento e em 1 ano eu me vi sem nada do que eu tinha passado anos construindo. Então eu perdi ali carreira, um namoro que eu achei que era algo sólido que eu tinha, mas eu também descobri que não. Esse apartamento, amizades, porque muitas pessoas sumiram aí nesse período. Outras vieram, mas pessoas que eu achei que eram minhas amigas, nunca mais tive contato. A sensação nítida que eu tinha é que eu estava despencando e eu não tinha nada para me segurar, e eu só caía. Chegou um determinado momento que eu precisei voltar a morar com os meus pais, e eu passei muitos anos de dificuldades emocionais por conta de todo esse processo.
E aí, nesse período todo, em todos esses anos, eu vivi experiências que elas me mudaram completamente, né? Então, a Estela que existia naquela época, ela é uma pessoa muito diferente da Estela que conversa hoje aqui com vocês. Todo mundo que já passou por problemas muito graves sempre fala: um dia você vai agradecer o problema que você teve. Esse dia de eu agradecer todos esses problemas que eu tive, eles demoraram muito. Eles demoraram tanto que eu achei que esse dia ele nunca ia chegar. Porque eu passei muito tempo sem enxergar uma saída. Porque eu fui tentar trabalhar por conta, eu fazia entrevistas em empresas, e aí eu comecei a desistir de fazer entrevistas em empresas e comecei a procurar empregos em lojas, em coisas, porque eu precisava trabalhar, mas nem isso eu conseguia, né? A gota d'água para mim foi um dia que eu busquei uma vaga de vendedora numa loja de cosmético, e a gerente da loja falou assim para mim: olha, para eu te contratar como vendedora, você é muito qualificada e você não vai ficar muito tempo na vaga, porque você vai se cansar rápido. E para eu te contratar como gerente, eu vou arrumar confusão com as outras vendedoras que estão aqui há muito tempo se preparando para ser gerente. Então eu não tenho como te contratar. Então, todo lugar que eu tentava, eu encontrava portas fechadas. Então, eu comecei a fazer trabalhos que me davam, né? Comecei a fazer trabalhos pontuais e foi assim que eu fiz por muito tempo. E depois eu comecei a me formar, porque eu falei assim, bom, eu preciso cuidar da minha saúde mental e eu não tenho como, então eu vou estudar isso. E comecei a estudar a parte de terapias complementares, e foi um período que eu estudava para ter uma nova profissão, mas era uma nova profissão também baseada numa necessidade minha. E me ajudou muito, porque aproveitei essa oportunidade também para crescer pessoalmente, em me entender melhor como ser humano e cuidar de todos esses traumas que ficaram aí desse passado. E essa experiência toda, ela me deu a base para formar a Investidela, porque eu descobri que quando você chega num ponto em que a pobreza que a pessoa vive, ela é abaixo da linha de sobrevivência, ou seja, vamos pensar em números em São Paulo hoje. O básico para uma pessoa existir em São Paulo é em torno de R$ 4.500. São cálculos gerais, tá ok, gente? Se a pessoa não atinge essa renda, não consegue compor essa renda na família, essa família está vivendo abaixo do que é a expectativa para que ela consiga criar um degrau para sair daquela situação. Então, a pobreza, por si só, ela tem um mecanismo próprio que prende as pessoas naquele ciclo. E eu, como economista, passando por aquilo e vendo a situação de outras mulheres que têm, além da dificuldade da pobreza, a questão do machismo, é a questão da falta de oportunidades, a questão da economia do cuidado. Tudo isso forma uma grande sopa que cria muitos problemas para as mulheres e nem sempre elas estão conscientes disso. Então, com base nisso tudo, é que a Investidela nasceu. Então, hoje, 15 anos depois, finalmente é o dia que eu consigo olhar para o problema e agradecer por ele ter existido. Porque senão eu nunca conseguiria enxergar o que na economia é chamado de feminização da pobreza com os olhos que eu enxergo hoje. Eu tive que passar pelo problema para poder investigar o que acontecia, para tentar
criar uma solução e hoje eu tento trazer essa solução para vocês também através desse podcast. Vou comentar rapidamente aqui porque eu falei demais de mim hoje, não é, Tinas? Mas, como eu prometi, eu sempre vou ter um conceito aí de educação financeira para falar para vocês. E dentro do que foi relatado hoje aqui nesse episódio da minha vida, um conceito que ficou muito claro que está relacionado à tomada de decisões, é um conceito que é chamado de custo afundado. O que é esse custo afundado? Ele tem referência, assim, ele tem uma conexão com a tendência que as pessoas, os seres humanos têm em continuar investindo em um projeto ou de continuar bancando uma decisão com base nos recursos já gastos, mesmo que esses recursos não possam ser recuperados. No meu caso, eu deveria ter desistido do apartamento quando eu vi que o tempo do financiamento saiu de 30 anos para 10 e aquilo fez com que o preço dessa parcela consumisse mais de 50% da minha renda. Porque isso me deixou sem possibilidade nenhuma de montar uma reserva de emergência, de ter um colchão financeiro, porque tudo que eu ganhava eu tinha que gastar para dar conta de pagar as dívidas que eu assumi, né? Pelos medos que eu comentei com vocês, medo de perder o dinheiro da multa do contrato, medo de entrar em conflito com o dono do apartamento. Eu tinha muito medo, na verdade eu tinha muita vergonha também de desistir e dos meus pais acharem que eu não dava conta de fazer aquilo. As decisões financeiras, elas não são numéricas. Elas são decisões financeiras feitas de forma inconsciente, com base nas nossas experiências e nas experiências da nossa família. Eu queria muito saber o que vocês aprenderam com essa narrativa, com tudo isso que eu contei para vocês. Se vocês puderem, tira uma foto de onde vocês estão ouvindo esse podcast, coloca no seu Instagram, marca a nossa hashtag SomosTodasTina e marca o perfil da Investidela para eu poder também localizar essa foto de vocês e destaca o que você aprendeu ou uma frase que te marcou. Eu vou ficar muito feliz em saber o que isso pode agregar aí para o seu dia a dia. Lembrando que nós temos uma comunidade, o link para você acessar está na bio do nosso Instagram e aqui na descrição desse episódio. A intenção da nossa comunidade é formar uma rede de apoio. Então, sempre que você for comentar algum episódio, lembre-se de que a ideia é transmitir acolhimento e não criar mais traumas, porque já é muito difícil a vida financeira como ela é. Não precisamos piorar isso. Se você também quiser contar um episódio financeiro, contar aí a sua história, você pode acessar o nosso site, que é o www.investidela.com e preencher o formulário que está disponível lá na aba do nosso podcast. Eu deixo aqui o meu abraço e semana que vem tem mais conversinha no fiado.